E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um resumão da lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Nessa temporada, a gente está desvendando junto um segredo que por muito tempo foi guardado a 7 chaves. O segredo foi registrado num livro, mas está criptografado. A boa notícia é que a chave mestra vazou para quem quiser saber. O livro tá lá, tá aberto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um segredo seu que está registrado lá também para quem quiser ler. Então, eu recomendo que você vá conferir antes de todo mundo o que rolou e decida o que vai fazer com todas essas informações. Semana passada, a gente descobriu que quando a porta da graça fechar e os livros se abrirem, quem estiver com Cristo vai estar dentro para sempre e, portanto, salvo para sempre. Já quem não aceitou a graça de Jesus, quem não aceitou a oferta da salvação, vai ficar de fora e se perder para sempre. Entendemos também que a gente não vai decidir isso lá na frente não. Estamos fazendo nossa escolha aqui e agora. Na lição da semana, estamos relembrando como o mal surgiu e por que ele não foi destruído ainda. Entender isso é muito, mas muito importante para a nossa caminhada com Jesus, porque uma compreensão errada desse tema faz a gente entender errado quem é Deus. Muita gente não consegue entender como é que um Deus bom e perfeito pode permitir que a dor, o mal, o sofrimento, que tudo isso exista. E tem uma galera, inclusive, que usa a existência do mal para negar a existência e o amor de Deus. Mas na real, é justamente o contrário. Entender a realidade e a existência do mal deveria nos ajudar a entender melhor a realidade e a existência de Deus e do seu amor. Antes de continuar, eu preciso te falar que houve sim um tempo em que o mal não existia no universo. Tudo era perfeito, alegre, tudo em paz. Todos os seres tinham total liberdade para escolher o que quisessem. Só que um dos seres que Deus criou escolheu usar mal a liberdade que Deus deu para ele. Justamente o ser mais honrado de todos os que Deus criou, o chefe de todos os outros anjos, ele quis ser mais do que ele era. Esse anjo, que tinha sido perfeito, começou a querer o lugar de Jesus. Lógico que isso era loucura, e o próprio Jesus avisou ele disso, tentando fazer ele se tocar do absurdo que estava fazendo. Mas ele não quis ouvir Jesus não, e ainda ficou mais revoltado. Ele estava indignado, porque Jesus tomava as decisões com Deus o Pai, e ele não. Daí, esse anjo saiu espalhando para os outros anjos que a lei de Deus era desnecessária e injusta. Por mais louco que pareça, teve anjo que acreditou nisso. Deus foi muito paciente com esse anjo. Ele podia já ter acabado com tudo de uma vez ali naquela hora, mas ao invés disso, ofereceu perdão para ele. Explicou para o anjo que ele tinha se perdido dos seus pensamentos e estava confuso. Deus usou argumentos que mostraram quem estava certo e os argumentos até convenceram Lúcifer. Se ele tivesse reconhecido isso e mudado de atitude, ele seria perdoado e voltaria a ocupar sua posição. Mas ele não quis. Ele já tinha se tornado orgulhoso demais para admitir que Deus estava certo, ainda que tivesse entendido que isso era verdade. Ele disse que não precisava se arrepender de nada e daí para frente, tudo o que ele queria era vencer a Deus. Para isso, ele começou a espalhar mentiras e falar mal de Deus. Teve anjo que caiu na conversa dele e se juntou a ele no seu plano mal. Daí tem muita gente que acha que nessa hora Deus deveria ter destruído esse anjo rebelde. Mas Deus sabia que tinha de deixar esse plano se desenvolver para o universo ver onde ia dar. Todos os seres criados por Deus precisavam entender as consequências de escolher errado. Se Deus simplesmente destruísse o anjo rebelde naquela hora, naquele momento, todo o universo ia passar a servir a Deus por medo e não por amor. E Deus não queria isso. Deus precisou deixar o mal frutificar e amadurecer para todo mundo entender que o mal é mal. Apocalipse 12 é um verso que fala da vitória de Jesus na cruz, mas também se aplica à próxima cena do que rolou lá no céu no meio dessa rebelião toda. Lá, a gente lê que teve uma guerra no céu. Jesus lutou com o seu exército de anjos contra o diabo, que antes tinha sido um anjo perfeito, e os anjos que ele conseguiu também recrutar para o seu time. Cristo venceu a luta, é óbvio, mas ainda estava longe de terminar a guerra. Séculos depois, o próprio Jesus veio aqui e mostrou as consequências do pecado. Jesus experimentou a consequência final do pecado, a morte. Ele morreu no seu, no meu lugar
Enquanto estava lá na cruz, o universo inteiro entendeu que aquilo era a consequência do pecado. O Filho de Deus estava morrendo como consequência do pecado. Mas também foi enquanto esteve aqui na Terra que Jesus mostrou que a lei de Deus é perfeita e nos traz liberdade. Ele provou que é sim possível viver fazendo somente a vontade de Deus. Ainda hoje, Satanás usa a mesma estratégia do céu para tentar aumentar o exército dele aqui na Terra. Ele continua dizendo que a lei de Deus é desnecessária e inútil. Ele questiona a palavra de Deus e diz que é impossível vencer a tentação. Jesus veio aqui para provar que tudo isso é mentira e quem vive com Cristo ama a Deus, guarda sua lei e odeia o pecado. Olha só, logo menos o pecado vai acabar. Já está provado para todo mundo, para o universo inteiro, o que o pecado causa e que ele não compensa. Hoje, qualquer um pode escolher de que lado vai ficar, sabendo as consequências da sua escolha, independente de qual seja. Tá chegando o dia em que a última batalha vai acabar e o mal nunca mais vai se levantar de novo. Quando chegar esse dia, de que lado você vai estar? Se você quer estar do lado de Jesus, escreve aqui nos comentários, time Miguel, e se prepara para o dia que o mal vai acabar de uma vez por todas. E se você tem pelo menos um amigo, uma amiga, um adolescente da tua igreja que você quer que se prepare também, compartilha esse vídeo com ele, com ela e fala para assistir até o fim. Deus te abençoe. Um grande abraço e fui!